Vamos lá, gente, continuando aqui. O crime de violação de domicílio, é importante ressaltar que ele é um crime subsidiário. Como assim, subsidiário? Eu só vou ser punido, um sujeito ativo só vai ser punido e responsabilizado pelo crime de violação de domicílio se não for intenção cometimento de crime mais grave. Como assim? Se um sujeito ativo pula o muro da casa de alguém, invade a casa de alguém para furtar vários bens, para subtrair vários bens, ele vai ser punido apenas por furto, tá? Apenas por furto. Se um sujeito ativo invade a casa de alguém, pula o muro, o portão da casa de alguém para realizar um furto, para subtrair vários bens, apesar de ter cometido a invasão, a violação de domicílio, o crime mais grave, o crime que era objetivo, era o crime de furto, ele só vai ser responsabilizado pelo crime de furto, ou seja, o crime de furto absorve a violação de domicílio. O crime mais grave absorve o menos grave. Princípio aí da subsidiariedade. Crime mais grave absorve o crime menos grave, ou seja, só vai haver punição pelo crime de violação de domicílio se o objetivo, a intenção, for apenas a entrada ou permanência em determinado domicílio sem o consentimento do ofendido, beleza? Aqui, ainda no artigo 150, nós temos algumas figuras qualificadas. Na violação de domicílio, ela vai ter a pena superior, ela vai ter a pena aumentada em algumas situações. Se a violação de domicílio acontecer de noite, tá? Se a violação de domicílio acontecer no período noturno, entende-se período noturno aquele período em que não há mais luz, né? Em que não há mais iluminação natural. Entende-se aí esse período, vamos colocar na prática aí a partir das 6 horas, tá? A partir das 6 horas da tarde, ou seja, a partir das 6 horas da tarde já é considerado noite, né? Período que não tem mais luz solar. Existe uma figura qualificada também, a pena de violação do domicílio ela é aumentada se a violação de domicílio acontece em local, lugar ermo, ou seja, lugar ou habitação que esteja distante, ou seja, longe de tudo. Se houver emprego de violência, tá? Se houver emprego de violência. Se houver emprego de armas, e aí podem ser armas próprias, arma de fogo ou arma imprópria, faca, canivete, serrote, enfim, qualquer tipo de instrumento que possa causar feridas, ou também se o crime for praticado por mais de duas pessoas. Nessas 5 hipóteses aí, a pena de violação de domicílio vai ser maior, beleza? São as figuras qualificadas. O que eu queria falar com vocês aqui em relação à violação de domicílio, em relação à exclusão do crime. Não vai haver crime de violação de domicílio, tá? Não haverá crime de violação de domicílio, ou seja, fica excluído os crimes de violação de domicílio, e aí tá lá no artigo 150, parágrafo 3º. Se essa violação de domicílio acontecer durante o dia, em decorrência de cumprimento de formalidades legais ou para efetuar prisão ou outras diligências, e também fica excluído ali o crime de violação de domicílio quando ela acontece em qualquer hora do dia, quando algum crime ali está sendo praticado. Como assim? Eu queria que vocês, para a leitura ficar clara, que vocês se atentassem aí para o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de desastre, salvo em caso de prestação de socorro, salvo em caso de prisão em flagrante ou salvo no caso de ordem judicial durante o dia. Ou seja, como regra geral, toda vez que eu adentro ou permaneço no domicílio de alguém sem o consentimento de uma pessoa, eu cometo crime de violação de domicílio. Agora, existem situações que mesmo que aconteça uma invasão de domicílio não será crime. Quando que entrar sem o consentimento de um morador no domicílio dele não vai ser crime? Nos casos de desastre, nos casos de prestação de socorro ou nos casos de flagrante, ou seja, estiver acontecendo algum crime em um domicílio e eu entrar na casa de alguém,
em legítima defesa de terceiros, tá? Ou acontece um desastre, uma prestação de socorro, né? A casa de alguém tá pegando fogo, a casa de alguém tá desabando. Eu entrar na casa de uma pessoa sem o consentimento dela para salvar essas pessoas, legítima defesa de terceiros ou até mesmo estado de necessidade de terceiros, não vai haver crime, tá? Não vai haver crime. Ou se a polícia, por exemplo, ou até mesmo, né, no caso, pessoas entram na casa de alguém para prender alguém que esteja praticando crime. Também não vai haver violação de domicílio. E também, no caso de cumprimento de ordem judicial, quando o oficial de justiça vai cumprir uma ordem judicial durante o dia, tá? Ou outras autoridades vão durante o dia cumprir uma ordem judicial, não haverá crime de violação de domicílio. Beleza? Artigo 5º, inciso 11. E aí, a última coisa que eu queria que vocês ficassem atentos em relação ao termo casa. O que pode ser considerado casa ali para o nosso Código Penal? Fica a leitura, então, do artigo 150, parágrafo 4º e parágrafo 5º. Compreende-se no termo casa, tá? Entende-se termo casa não só, tá, gente, um domicílio, tá? Não só o local, por exemplo, que a gente mora, uma casa tradicional. É considerado casa, é considerado domicílio, qualquer lugar habitado, por exemplo, é considerado casa, uma barraca, tá? Por exemplo, uma barraca, alguém dormir numa barraca pode ser considerado casa. Qualquer compartimento não aberto ao público que uma pessoa exerça atividades, por exemplo, profissionais, escritórios, consultórios podem ser considerados casas. E também qualquer tipo de ambiente que seja aberto ao público também pode ser considerado casa. Por exemplo, um quarto de hotel, tá? Um quarto de hotel, quarto de uma pousada pode ser considerado casa também, tá? Essa leitura aí do artigo 150, parágrafo 4º, parágrafo 5º, que eu queria que vocês também dessem uma olhada. Bacana? Então valeu, gente. Fica com Deus. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula.